Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Continuo aqui com meu topetinho grisalho, minha pele clara, uma camiseta amarela e uma jaqueta de couro marrom, para apresentar para vocês o podcast ou vodcast, como vocês queiram chamar, que fala sempre, sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, que somos quem somos porque sentimos, porque nos emocionamos e de vez em quando temos consciência das coisas. É sobre nós, que nos emaranhados entre ansiedades, estresse, medos, a gente é sequestrado pela amígdala. O que será que é isso? É sobre nós, que encontraremos mais saúde e bem-estar no caminho do meio. É sobre tudo isso e muito mais que eu converso hoje com a minha convidada, Elisa Kozaza. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Rodrigo. E, enfim, me descrevendo um pouquinho, hoje eu estou com uma camiseta preta, uma echarpe colorida, eu gosto muito de cores, tenho aquela cara japa, né? Não vai me dizer que japa é tudo igual, mas, enfim, estamos aqui para tentar trazer um pouco dessas informações, conversar um pouco sobre bem-estar, talvez falando um pouco mais sobre o cérebro. Muito bem. Então, antes da gente falar sobre o cérebro, quem é você? Eu sou uma descendente de japoneses, né? Meu pai era japonês, minha mãe é filho de japoneses, então eu tenho muito dessa cultura, né, na minha raiz, mas eu sempre fui uma japa rebelde, né, uma japa paraguaia, que nem os meus amigos costumam dizer. Então eu tenho provavelmente mais amigos brasileiros, israelenses, chineses, que mais italianos, portugueses, brasileiríssimos, né, do que japoneses propriamente ditos. Ótimo. E o que te fez, né? Hoje você como professora, como doutora, como que foi sua trajetória até você chegar às neurociências? Bom, é curioso, porque até hoje eu não me identifico muito com essas formalidades, né? Como professora, doutora, senhora, né? A gente vai ficando já na menopausa, né? Todo mundo quer chamar de senhora. Tem gente até que ousou já querer sair do banco e me deixar sentar. Que isso? Né? Só faltando Vocês vão saber o que ela faz daqui a pouco, gente. Então ela quer ficar aí de pé em vários lugares. Continua contando sua história. Então, e aí... Enfim, depois de eu ter feito a minha graduação em Ciências Biológicas, né, em Biologia, eu estudei na USP. Aí de lá eu tive uma carreira como professora de ensino médio, né, que era o meu objetivo de vida quando eu resolvi fazer Biologia.
Aí só mais tarde que veio a ideia de fazer mestrado, doutorado e trabalhar na área de pesquisa, né? Mas, enfim, é isso sobre mim. Então, mas então a biologia chegou primeiro, e como que você encontra essa área do conhecimento que são as neurociências? Na verdade, a biologia é uma área de estudo muito ampla, né? Então, eu tenho amigos biólogos que trabalham com imunologia, Uhum. né? Trabalham até com essa parte de fabricação de vacinas aí, pesquisas em Covid, por exemplo. Obrigado, pesquisadores. É, né, agradeço muito aos colegas que ficaram no laboratório, né. Mas, eu tem aqueles que ficam ali no vendo as células, enfim, no microscópio. Eu até estava comentando isso ontem com um amigo meu, que para mim eu passei de longe essa possibilidade de ficar numa bancada com microscópio, simplesmente porque eu passo muito mal, eu fico enjoada de ficar mexendo a lâmina no Tá. microscópio, né. Então, assim, desde a da época que eu estava na faculdade, eu falei: "Nossa, isso não é para mim", né, eu realmente passava mal. Aí eu pensei: "Não, tem que ser alguma coisa macro, né, maior, assim, mais visível para eu conseguir trabalhar ou que não dependa, né, desse instrumento aí, do microscópio". Então, como botânica e classificação de plantas, enfim, não era também a minha facilidade, né, eu sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam, né. Tá. Por isso que eu fui pra fisiologia. Então a minha Hum. iniciação científica no na faculdade foi na área de fisiologia animal. Então, como é que funciona o organismo, né? Nas diferentes espécies, como é que o corpo funciona? Então, eu sempre tive muita curiosidade. Em especial, uma curiosidade sobre como funciona o cérebro e o sistema nervoso, que é o objeto de estudo da neurociência. Então, mais para frente, quando aí sim eu fui fazer o mestrado e o doutorado, eu fui me especializar em psicobiologia. O que que é psicobiologia? É entender as bases biológicas, né, de como nos comportamos, as bases biológicas do comportamento, né. Então, dentro desse viés que eu comecei a me aproximar aí da neurociência. E quais são as relações, então? Porque agora a gente falando sobre a fisiologia do comportamento, né? Então, assim, fisiologia do comportamento basicamente é o que está por trás da forma como nós nos O que comportamos. que tá por trás da forma como nos O comportamos? que está por trás do que nós comportamos são vários fatores, por isso que é muito rico e muito interessante Uhum. toda essa área. Tem desde fatores da genética, o que herdamos, né, do nosso pai, da nossa mãe, da família do meu pai, da família da minha mãe. O quanto a infância afeta a forma como eu me comporto hoje como adulto. Então, tem aspectos da psicologia, né, por trás dessa compreensão. Tem a questão do ambiente, né? Quais são os fatores ambientais? Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que nos países nórdicos, aliás, já se sabe isso há algum tempo, né? Há uma maior incidência de depressão por falta de luz. Então, até a falta de luz, né, por um período longo do dia, pode levar uma pessoa a entrar em depressão. Então, até o ambiente pode afetar o seu comportamento. Você vive numa grande cidade, cheia de trânsito, de barulho, né? Talvez você acaba desenvolvendo estresse muito mais facilmente do que uma pessoa que mora, na beira da praia, né, talvez com a vida mais tranquila já, uma pessoa que já esteja na sua aposentadoria, quem sabe, né. Então, esses comportamentos que a gente, hã, acaba adotando ou adquirindo, né, com da infância até a vida adulta, eles acabam, formatando não só o nosso comportamento, mas também partes do nosso cérebro, correto? Sim, né, então a forma como é o nosso cérebro e as conexões do nosso cérebro são, amplamente influenciadas por fatores genéticos e também de como interagimos com o ambiente e como fomos estimulados na nossa infância, Perfeito. né. Então, é muito importante os pais estimularem as crianças. Estimular a criança não é largar ela simplesmente com o tablet, né. Uhum. Então é saber, por exemplo, que determinadas brincadeiras, né, determinadas coisas podem fazer com que aquela criança aguce a sua atenção, a sua memória, a sua habilidade de tomada de decisão, né. Então os pais têm que estar muito próximos, têm que olhar para as crianças, interagir com as crianças, para que realmente elas possam desenvolver ao máximo seus potenciais.
Vou fazer um parênteses nesse momento, inclusive, que está se discutindo aqui no Brasil, o homeschooling, né? Como isso pode ser perigoso para o desenvolvimento das crianças. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito da questão, só quis fazer esse parênteses. Mas, voltando, qual é o papel das emoções e dos sentimentos nesse processo todo de desenvolvimento do comportamento humano? Até podemos pensar no exemplo do homeschooling, né? Que não sei se todo mundo sabe o que é, mas basicamente seria a possibilidade da criança estudar em casa, né? Ao invés de ir para a escola, tá? Então, se a criança ficar em casa e não for para a escola, onde ela pode interagir com outras crianças, ter uma orientação de um tutor, de um professor, um pedagogo que sabe como estimular aquela criança de acordo com aquela faixa etária, né? Isso é muito importante. Não adianta você querer respostas e, enfim, raciocínios que a criança não tenha, né? Até ainda na fase de adolescência, esse cérebro ainda está se desenvolvendo. Hoje em dia se tem a ideia de que o cérebro está se desenvolvendo até talvez uns 24 anos de idade, 25 anos de idade. Então, tanto que em alguns lugares o atendimento do pediatra pode se estender para além dos 20 anos de idade, só para ter uma ideia, né, de como é essa questão do desenvolvimento nosso, que vai muito além do que geralmente a gente imagina, tá? E aí, assim, como que funciona esse processo das emoções e dos sentimentos pelo olhar das neurociências? Bom, na verdade, não existe assim um consenso ainda dentro dessa área, como na verdade não existe consenso em muitas áreas, né, da ciência. A ciência é algo que cresce e que, vamos dizer assim, vai se corporificando e de repente novas afirmações vêm. E de Isso é repente, ciência, isso é né, ciência. professora? Porque as coisas, você vai evoluindo, você vai pode mudar evoluindo. de ideia a partir da ciência, né? Você pode mudar de ideia a partir da ciência, né? E isso é uma grande possibilidade de permitir, então, que haja uma evolução. Se você não tem, se você tem verdades pré-determinadas, né, esse conhecimento ele não evolui, né? Então, a questão na ciência é que você tenha um conhecimento que possa estar evoluindo a cada momento. E cada vez mais rápido, se a gente pensar, né, nas tecnologias que vêm surgindo e vêm, então, nos permitindo fazer pesquisas, né, com mais agilidade, né? Uso, por exemplo, de Big Data, né? E então nos permite, vamos dizer assim, triar, analisar grandes quantidades de dados, tá? Num tempo que era impensável, talvez há uma década atrás. Não precisamos ir muito longe, né? Então, o cientista é um indivíduo que ele tem que estar sempre se atualizando, né? Caso contrário, não é possível ele continuar dentro desta área do conhecimento. Perfeito. Vou voltar para essa história porque eu quero falar de emoção e eu quero falar de sentimento. Porque é o seguinte, quando vou colocar dentro dos critérios mais básicos, né? Porque a gente também tem um tempo limitado aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de emoção, geralmente elas estão associadas a coisas que a gente não tem controle, porque elas são fisiológicas e que a gente acaba manifestando. E os sentimentos já são eles já são mais cognitivos. Tem algum processo meu que eu passa por um filtro racional meu, né? Isso faz algum sentido? Como que funciona isso? Faz sentido, mas não é um consenso, né? Essa diferenciação exatamente entre emoção e sentimento, mas, por exemplo, eu gosto muito de uma definição de emoção que é do Paul Ekman, que é uma das pessoas que eu tenho estudado bastante. Então, basicamente, a emoção sinaliza que algo importante para o seu bem-estar está acontecendo, seja para o bem ou para o mal, né? Então, a emoção, ela vem aquele movimento, né, para que você possa preservar o seu bem-estar ou tentar melhorar esse seu bem-estar, né? Algo que é relativo ao seu bem-estar está acontecendo e vem mudanças fisiológicas, vem mudanças comportamentais a partir da detecção de que essa coisa está acontecendo, né? E geralmente a emoção é como você falou, ela bate e vem,
Uhum. né? Mas isso não significa que ela não pode ser modulada. Ela pode ser modulada a partir do momento que você percebe que ela está surgindo, né? Então, você tem uma liberdade entre você perceber a emoção surgir e a resposta que você vai dar, né? Tá. Então, a sua liberdade está nesse espaço, né? Então, como eu vou responder? Percebo que eu estou ficando com raiva. Como eu vou responder? Eu tenho este espaço entre o início da minha resposta emocional e a percepção de que a emoção está Eu quero acontecendo. guardar esse espaço que a gente vai voltar para ele daqui a pouco, porque é o seguinte: quando a senhora fala quando você fala. Eu vou Quando chamar você de vai- senhor, Pode vai me ficar. O meu cabelinho branco, minha filha, ele já me denuncia. Mas vamos lá. Elisa, quando a gente fala sobre o processo fisiológico das emoções, né? Existe, entre imensas aspas, quem estiver vendo e me ouvindo, entre imensas aspas, no conhecimento e nos conteúdos leigos, os mocinhos e os bandidos da neurociência. O que eu quero dizer é o seguinte: a ansiedade, o estresse, a noradrenalina, adrenalina, cortisol, essas figuras todas, elas são vilões do nosso bem-estar? Na verdade, eles podem até quebrar o estado de bem-estar, mas estão justamente te avisando: olha, seu bem-estar está indo para as cucuias, né? Sim. E você precisa prestar atenção nisso. Então, basicamente, esses hormônios e neurotransmissores estão gritando, nos avisando de que algo está acontecendo e precisamos fazer algo por nós. Então, eles não precisam ser demonizados. Ao mesmo tempo que quando a gente fala dos mocinhos, né, que é a dopamina, ocitocina, a serotonina, endorfina, Uhum. Elas são mocinhos sempre? Então, também depende, tá? Só Ótimo. voltando um pouquinho para os vilões, o que é muito importante sinalizar é que se você começa a entrar numa resposta de estresse, né, devido a essa liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, esse ciclo, né, é muito importante você perceber e tentar ver como quebrar o ciclo, porque senão você vai entrar num estado que é chamado de estresse crônico. Uhum, perfeito. O estresse agudo em si, ele é normal, natural, né? Não é possível viver sem ter estresse agudo, né? Mas a sua qualidade de vida pode cair muito se você entrar num estado de estresse crônico, Perfeito. tá? Por quê? Porque se você vai entrando no estresse crônico, você vai ficando cada vez mais longe do seu equilíbrio e da sua saúde física e mental. Que está exatamente nesse espaço que a gente estava falando, nesse espaço do controle, né? Então, é importante a gente entender. A sociedade tem normalizado o estresse crônico, né? É. Eu acho que é nesse sentido que eu só quis trazer essa provocação anterior, para a gente ficar atento a essas coisas. Não tem como a gente não viver sem estresse ou sem ansiedade. Faz parte da modulação do ser humano. O problema é a gente perder esse controle e deixar normalizar a gente viver sempre nesse pico, né? Isso. Né? O fato de ser normal, entre aspas, né, só quer dizer que tem mais gente fazendo ou agindo de uma determinada maneira. Isso não significa que é bom. Exato. Então pode dizer que é Então, comum, mas que a gente mas não é normal, mas não pode ser normalizado, né? então a questão é que o fato de muitas pessoas estarem num determinado comportamento ou agindo de uma determinada maneira não quer dizer que isso é bom. E nós precisamos ter consciência disso, né? Começar então a entender o que realmente é saudável, né? O que deve ser cultivado em prol da nossa saúde física e mental, né? E não simplesmente achar que, como para todo mundo é assim, entre aspas, né? Então tudo bem se eu estiver assim também. Sua mãe já te ensinou que você não é todo mundo. Isso, mamãe já dizia, você não é todo mundo. Então, para a gente conseguir concentrar um pouco mais, eu gosto muito dessa ideia de pensar, por exemplo, a ocitocina, né? Ela é vista, que ela tá relacionada ao amor, à amamentação, que coisa mais linda. Quando a gente abraça, a gente dispara a ocitocina. Mas existem 2 estudos, por exemplo, um que fala com testes em alguns campos de refugiados, onde eles espreiam ocitocina e diminuía casos de xenofobia, porque você disparava, né, o amor por aquela pessoa que era diferente, mas também tem estudos do outro lado que falam de exatamente como é o amor, a gente acaba
amando os nossos iguais. E quando tem alguém muito diferente da gente, a gente começa a achar que isso é uma ameaça, né? Eu queria... Então, nesse sentido que eu queria bater uma bola com você para falar o quanto que isso faz sentido e qual é o cuidado que a gente tem que ter exatamente em viver em estados dopaminérgicos muito acelerados, de muita endorfina, porque faz bem até que ponto, né? Veja bem, faz você se sente bem. Agora, se está fazendo bem é uma outra história. Ótimo. Repete, por favor. Né? Repete, por favor. Então, a percepção que a gente pode ter de uma situação, dela estar nos fazendo bem, não quer dizer que realmente ela faça bem para você. É a mesma coisa do usuário de drogas, né? Então, já dizia o doutor Elisaldo Carlini, que fundou lá o departamento de psicobiologia onde eu estudei, né, lá na Unifesp, né, que se droga fosse ruim, ela não seria um problema, né, no sentido da percepção da pessoa, tá? Então, o problema está que droga dá um prazer incrível. Então, as pessoas, elas acabam entrando numa adição, num vício, porque realmente traz uma sensação muito boa, né? Então, a ideia é a pessoa ter consciência de que você se sentir bem, como, por exemplo, ao usar ou abusar de drogas, você pode estar se sentindo bem, mas isso pode estar te tirando de uma realidade que você precisa lidar com, né? E assim como o excesso de amor, né, que a gente pode estar chamando de excesso de amor, que é uma coisa interna, então a gente está tomado por uma ocitocina, às vezes ela nos traz uma sensação de bem-estar, mas não e que a gente está super conectado com uma emoção, com um sentimento muito elevado, mas ele pode estar gerando muito mais conflito com os outros do que realmente uma ação amorosa e empática e coletiva. Na verdade, eu acho assim, primeiro que eu não acredito em usos de ocitocina e outras coisas artificialmente, né, para promover uma relação entre as pessoas. Isso é bacana a gente fazer em laboratório para saber para que funciona a ocitocina, né? Mas eu acredito muito mais em maneiras e intervenções que possam fazer com que as pessoas passem a liberar mais ocitocina para as pessoas que convivem com elas, ou enfim, a partir do cultivo mesmo de uma amorosidade interna, não de uma substância externa, né? Senão vai virar de novo mais uma droga, né? Mas a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, infelizmente. E aí é uma pergunta mesmo. Eu indivíduo, né? Se eu tô amando, eu amo muito uma causa. Uma causa X. Eu posso produzir ocitocina internamente além da conta? Na realidade, o que eu vejo é que não é só ocitocina em primeiro lugar. Isso, né? Eu estou usando ela como um exemplo, mais um de exemplo, todas elas. Mas toda vez que você se apaixona, você perde noção da realidade. Ótimo. Né? Você pode se apaixonar por uma pessoa, você pode se apaixonar por uma causa, por uma igreja, por uma instituição. Se você se apaixona, tome cuidado, porque você pode estar distorcendo a realidade, né? Perfeito. Então, o que eu acho muito importante é as pessoas entenderem que não tem preço estar consciente, né? E o mais próximo possível do que é uma realidade, né? Quando a gente se apaixona, a gente diz sim em casa, né? Muitas vezes sem estar realmente conhecendo o outro como ele é. E depois da convivência, quando aquela paixão passa, né? A gente... Onde é que eu tava com a cabeça? Né? O que eu fiz, né? Tá. Infelizmente, não é Las Vegas que você consegue anular o casamento também, né? Tão rapidamente. Elisa, como que... Eu quero falar sobre 3 coisas em menos de 10 minutos. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar sobre mudanças de hábito, que acho que que de uma certa forma consegue amarrar muito do que a gente falou para a gente poder criar essa consciência, criar consciência, que é a segunda coisa, né?
E quando a gente está falando sobre tudo isso, consciência já está junto comigo. Vou ter que colocar mais uma quarta informação aqui. Sobre a meditação, como a meditação ajuda a gente nesse processo. Eu quero falar sobre surf ainda. Olha, a gente pode voltar para falar um outro dia também sobre os vários temas. Tudo bem. Fica super à vontade, assim, sabe? Veja por onde você quer começar e depois qualquer coisa, se precisar, a gente continua outro dia. Vamos lá. Então, eu quero com você, nesse exato instante, falar sobre a importância da consciência, né? O quanto que práticas que nos trazem prazer, práticas que nos trazem o desenvolvimento de novas habilidades, nos traz esse senso de consciência, esse senso de presença. E como a meditação pode ajudar a gente nesse processo. Eu acho que, em primeiro lugar, ter consciência das coisas não é uma coisa fácil, né? Porque nós tendemos a entrar no bando, né? Nós somos animais sociais. O homem é um animal social. Então, muitas vezes, ele entra no bando e vai no automatismo para ele não se sentir uma peça fora daquele bando, né? Mesmo sabendo que está tudo errado, né? É só a gente pegar o exemplo do nazismo durante a Segunda Guerra, né? Se uma pessoa parasse para pensar um pouco mais, né, do que estava acontecendo, um alemão, né, da época da Segunda Guerra, ele ia provavelmente falar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não posso fazer isso, né? Mas o que acontece é o nosso comportamento de bando, né? Então, o humano, ele é muito manipulável, porque ele vive nessa questão de ser arrastado pelo grupo. É o que acontece também com os adolescentes, quando eles começam a ter más companhias, né? Falando de pai e mãe, né? Por mais que o pai e a mãe tente demover aquela criança, aquele adolescente daquele grupo, é difícil, porque quando ele se sente pertencido àquele grupo, é como se ele sair dali fosse a sua morte, né? O humano, quando ele é ostracizado, né? Quando ele é jogado fora da sua casta, entre aspas, né? Ele se sente terrivelmente solitário e é como se o seu sentido de vida fosse perdido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de nós termos consciência para decidirmos, ok, se temos comportamento de bando, pelo menos vamos escolher um bandinho bom. Te amo, muito boa a sua fala. Né? Vamos escolher um bom grupo, né? Então, assim, por exemplo, o adolescente, ele precisa ser direcionado. Então, uma das coisas que eu acho muito legal é você direcionar, por exemplo, o adolescente para o esporte. Geralmente, quando você está num grupo que faz algum tipo de atividade esportiva, você vai ter acordar então, você não vai ficar se perdendo nas nights, né? É claro que é legal você sair com seus amigos à noite, mas se isso em vez de se tornar um hábito, né? Se você tem uma coisa legal, que é fazer um esporte de manhã cedo, né? Eu imagino que seja uma das maneiras bem bacanas de você tentar ajudar um adolescente a ir para um bandinho do bem. Eu acho que não tem muita questão de juízo de valor, né? Mas Sim. A importância que aí todos os estudos trazem de como a prática de você acordar cedo, de você fazer atividades físicas pela manhã, como elas despertam o organismo e o cérebro, né, para o seu melhor funcionamento, para a sua excelência, não é isso? Sim, eu vejo muito, muito por aí. Se as pessoas pudessem se lembrar do quão importante é o seu corpo e no sentido da prática física para manter a sua saúde, né, talvez estimulasse também as crianças a estarem mais em grupos esportivos, enfim, em grupos que... E perceber, assim, se as pessoas que estão ali no grupo do seu filho são pessoas bacanas, né? Às vezes eu vou em reuniões, assim, de amigos e tal, e aí muitos deles vêm com os adolescentes, e é incrível você ver, assim, como você fala assim, nossa, esses meninos são bons meninos. Né, você percebe, então, que aquele adolescente, ele está acolhido, né, num grupo de pessoas que realmente vão dar um suporte psicológico e uma segurança psicológica. Acho que o grande dilema que fica aqui como uma pergunta para você que está nos vendo e nos ouvindo é como que a gente, que é apaixonado pelos nossos grupos,
né? Ficamos cegos de paixão por essas crenças e por essas filosofias ou por ideologias e acabamos achando que só aquilo pode ser bom pra gente, né? Uhum. E como existem outros caminhos que podem nos levar para a diversidade do pensamento, que pode nos levar a um desenvolvimento pessoal mais equânime, né? Mais empático. Não sei, eu entendo muito o que você está dizendo e concordo bastante. Mas também, muitas vezes, esses pais achando que o grupo deles é o melhor, eles não permitem que os seus filhos também se desenvolvam por outros caminhos e por outros vieses, né? Mas faz parte justamente da adolescência você começar a perceber que você precisa buscar os seus caminhos Exato. também, né? Então, os pais estão fazendo muitas vezes o seu papel de proteger Perfeito. e tentar deixar no grupo que eles acham que é para eles, né, o melhor, né? Ainda bem que eles fazem isso, né? Mas também o adolescente ele está naquela hora de despertar, né? No papel dele também. No papel dele também, da rebeldia, entre aspas, né? Uhum. Ou não, né? E dele perceber também, nossa, eu gosto muito desse ambiente, é isso que eu quero para mim. Perfeito. Então, para a gente encerrar, faremos a seguinte brincadeira. Eu vou colocar algumas palavras para você, tá bom? E você vai encaixar essas palavras em 3 categorias. De emaranhado, que é uma coisa confusa, uma coisa gosmenta. Uma coisa que pode ser um laço, que é uma coisa bonita, mas ainda frágil em alguma concepção da vida. Se a gente puxar um fio, desmonta. Sim. Bonita, porém frágil. Ou então, que é sobre nós. Que tem nó, que tem emaranhado, que tem laço, mas que tem conexão, tem verdade, tem humanidade. Combinado? Ok, combinado. Vamos lá. Surf. Surf é nó para mim. É sobre nós. É sobre nós. Por quê? Porque, pelo menos dentro da minha vida, né? Não é uma coisa frágil que se desfaz, já está há um bom tempo, né? E não é uma confusão. Eu acho que, assim, tem um papel bem claro do surf para mim na minha vida de lugar de conexão com amigos e de fazer uma prática esportiva que eu gosto muito. Ótimo. Meditação. Meditação também está nos nós, né? Está entre nós, né? Sim. Porque é algo também já consolidado, né? Apesar da beleza, não é frágil. E justamente o papel da prática meditativa é nos permitir conhecer mais a nossa mente, né? Então, é desemaranhar. Ciência. Ciência também entre nós, Tá bom. né? Eu acho que é o que está nos permitindo sair da pandemia, né? E as pessoas estão entendendo isso cada vez mais, felizmente. É algo também consolidado, né? E é algo que serve justamente para tá aqui, olha, esse aqui é o emaranhado, o cientista, então o cientista vai desemaranhar, né? E ela está fazendo resposta e trava-língua ainda, desemaranhar. Desemaranhar. E para acabar, transcendência. Transcendência eu vou colocar na categoria do laço, Tá. né? Porque se você colocar como um nó e você tentar se firmar, você não vai conseguir transcender. E você não pode ter o medo desse laço se soltar, né? Se você quer transcender, você não pode querer conter, segurar, né? Não pode mergulhar numa confusão, num conflito, mas está ali. E na hora que você soltar esse laço, aí eu entendo que é a transcendência. Perfeito. Elisa, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, Eu pelo adorei convite. o nosso papo. A gente fez um papo pocket. Com certeza haverão outras oportunidades para a gente aprofundar na meditação e a gente aprofundar no surf, ok? Tranquilo, combinado. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço você que esteve aqui com a gente e que fique de todo o conteúdo trabalhado a importância da consciência. Nem sempre aquilo que a gente acha que é bom está nos fazendo bem. E o que faz bem mesmo é a gente estar sempre conectado e falando sobre nós. Até o próximo episódio.